Oiês! Emi aqui, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Emily Mendes e você está vendo mais um vídeo meu. Só que dessa vez, Emily está com uma unha pintada. Quem será que pintou? Ela mesma! Como foi minha primeira vez, não está perfeito, tá todo borrado. E eu já aceitei que isso faz parte do processo de aprendizado, né? Eu tive que passar por um episódio de tristeza profunda, porque eu não estava conseguindo gostar. Mas enfim, o assunto do vídeo de hoje não é esse. Eu sei que os artistas de plantão aí, eles vão todos se identificar com esse tema, mas o tema de hoje é inspiração. E é o que pega muitos de nós artistas, porque nossa inspiração é facilmente esgotável. E eu entendo muito bem. Sabe aqueles dias que simplesmente você queria tirar alguma coisa e colocar no papel, seja um desenho, seja uma escrita, seja qualquer coisa, só que você não consegue porque não tem inspiração. Eu passo por isso muitas vezes e foi por isso que hoje eu resolvi testar algumas dicas que eu vou trazer pra vocês. E no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre quais que deram certo, quais que não deram tão certo assim. E a gente vai aprender juntos a como lidar com esse monstro que é a falta de inspiração. Eu gostaria de avisar de antemão que algumas das dicas elas são práticas, mas outras das minhas dicas elas são mais uma situação que aconteceu comigo e eu quis trazer pra vocês verem, a situação. Eu acho que foi só uma situação que eu coloquei no roteiro pra vocês perceberem o quão do nada surge inspiração. Sabe? É uma coisa muito fluida, é muito espontânea do nosso cérebro. E vocês vão ver que a maioria deles acontece quando nossa mente ela tá descansada. Então, tá aí, galera, a importância de descansar. É crucial você, antes de começar a fazer qualquer uma dessas dicas, você tem um objetivo em mente. Se você não tem um objetivo em mente, você não sabe pra onde você tá caminhando. Você não sabe pra onde você tá indo. E se não sabe, sua mente vai, sabe? Às vezes isso não é uma opção muito intencional da coisa e você acaba não conseguindo, talvez, o que você quer. Então estabelece primeiro o que você quer. Por exemplo, se você quer fazer um desenho, você quer adquirir alguma ideia para um desenho ou uma ideia para uma história. Mentaliza isso enquanto tá fazendo essas dicas que eu vou dar. É importante ter um caderninho nessas horas, porque aí você anota. O celular vai te bombardear de informação que muitas das vezes vai se mostrar mais interessante do que o que você quer fazer. É como eu falei no vídeo passado. Se você não viu, clica ali e vê, porque foi o meu primeiro vlog e foi muito uma bagunça. Agora, sem mais delongas, sem mais enrolações, bora pro que a gente quer fazer. Dica 1. Olhar as nuvens. Eu, quando viajava, geralmente eu ficava na janela porque eu adorava ficar vendo as nuvens. Por quê? Uma das coisas que eu gosto de fazer é criar histórias. Nem sempre escrever, porque escrever já é outros 500. Quando eu ia na janela, no carro, eu ficava olhando aquelas nuvens passando e minha cabeça fazia imagens nas nuvens. E isso simplesmente despertava 30 mil histórias ao mesmo tempo passando enquanto eu viajava. Era meu hobby na hora que eu tava no carro. Então, eu recomendo super pra quem quer desenvolver mais a criatividade com relação a alguma coisa. Sempre lembre, tenha alguma coisa em mente. Se for uma história, melhor ainda, porque a criatividade, quando a gente tá olhando pras nuvens que tem formatos estranhos, de todas as formas, é imensa. Então, sei lá, pega um banquinho de manhãzinha quando não tiver tanto sol, senta lá, toma um sol junto com isso, que é muito importante. Pega uma água, coloca do seu lado, tira o celular da sua zona de visão, pelo amor de Deus. Senta lá, pega uma água, coloca do seu lado, pega a sua caderneta e só deixa a sua mente vagar, sabe? Livremente, deixa ela trazer a solução dos seus problemas pra você. E pode ter certeza que ela vai. Dica 2. Essa dica foi a dica que eu falei que não é prática. Quando eu estava voltando da faculdade, no ônibus,
porque eu faço faculdade em uma outra cidade. Quando eu tava voltando no ônibus, eu vi uma cena que simplesmente dava um desenho na minha cabeça, que era a de um senhorzinho. A de um senhorzinho e a esposa dele. Esse senhorzinho, ele tava dando algumas roupas atrás e a mulher dele ficava atrás dele com uma cara de bolada, sabe? Eu tava editando o vídeo e eu vi que essa parte ficou inacabada. Mas, basicamente, eu quis trazer esse exemplo pra ilustrar um pouco de como a nossa inspiração, ela funciona de forma muito aleatória. Porque essa situação foi muito aleatória, entendeu? E deu que eu tive uma inspiração pra um desenho de 2 personagens que representariam 2 velhinhos. E aquele tipo de velho, tipo de senhor, de velhos, de casais de velhinhos, que eles vivem brigando, que a esposa é muito temperamental, sabe? E aí eu achei que isso dava um belo casal peregrino, eu acho que essa é a palavra que eu quero expressar, que eles são mágicos, só que eles têm essa relação que normalmente a gente vê entre um casal de velhinhos. Foi isso. Dica 3. Faça algo habitual enquanto deixa sua mente vagar. Isso é muito legal, porque você vai basicamente fazer coisas que você faz no automático. Por exemplo, lavar a louça. Tenta mentalizar, não sei, no caso de resolução de problema. Ou simplesmente deixa a sua mente falar pra você o que quer que ela queira falar. E aí você simplesmente anota as ideias todas que vierem durante esse período que você tá fazendo esse tipo de atividade. Seja lavando uma louça, seja tomando um banho, seja caminhando, sabe? São atividades que você não precisa exigir muito do seu mental, sabe? Que não precisa você focar demais. Sério, você vai se surpreender com o número de ideias que a sua mente pode trazer em um momento como esse. Porque simplesmente ela não precisa fazer muito esforço, ela tá desligada praticamente. Então, deixa sua mente devagar, utiliza esses momentos pra isso, sabe? É uma forma super produtiva até de você viver esses momentos. Detestava lavar a louça. Eu ainda não gosto muito, não sou muito fã. Mas quando eu adaptei essa mentalidade, eu comecei a achar interessante. Já ouvi falar que até alguns artistas que têm obras famosas, eles tiveram essas ideias enquanto tomavam banho ou lavavam uma louça, entendeu? Então, desde que eu ouvi isso, eu fiquei tipo, uau, tem potencial aí, hein? Mas enfim, próximo. Dica 4. Observe as pessoas e os animais, e seja o que for que você tá podendo prestigiar. Olha, tem um potencial aí também, hein? Porque, tipo assim, sabe quando você tá relaxado, só olhando o movimento das pessoas do alto de algum lugar, ou em um ônibus, ou simplesmente você tá podendo prestigiar os animais no seu habitat natural, sabe? Isso é um momento, é uma situação onde a sua mente, ela fica descansada. Onde há descanso, há um potencial enorme de criatividade. Dica 5. Essa é uma das mais engraçadas. Eu tô lendo um livro que eu tô tirando algumas das ideias dele pra trazer pra esse vídeo. E sinceramente, teve essa parte de falar especificamente sobre o tédio. E ele listou uma lista de atividades que ele botou em prática pra testar algumas coisas relacionadas ao tédio que ele vai abordar lá no livro dele. E eu trouxe essa dica pra vocês. Que apesar de eu ter trago, ao mesmo tempo eu não sei se eu concordo. Porque até ele explica a diferença entre o tédio. O que ele foi fazer no experimento dele com relação a essa lista de coisas tediosas que ele foi fazer foi ver a principal diferença entre o tédio e deixar a mente devagar. Pelo que eu pude compreender, o tédio, ele envolve mais sentimentos ruins com relação àquilo que você está fazendo. Como, por exemplo, eu vou trazer no meu vídeo, que deve estar passando agora, o experimento de tirar as sementinhas do morango com uma pinça. Ficar lá até tirar todas, sabe?
vezes desperta na gente um sentimento agonizante de meu Deus, acaba logo. O que se torna o oposto de deixar simplesmente a mente devagar. Porque quando você deixa a sua mente devagar, já é uma situação prazerosa, porque você está descansando ela enquanto está fazendo. Se bem que tem pessoas que vão se sentir bem ao fazerem coisas tediosas, né? Subjetividade. É mais provável que a pessoa se sinta agoniada em situações tediosas do que deixar simplesmente a mente vagar, principalmente em situações de habitual, como eu dei na dica anterior. Então, fica a seu critério. Mas eu trouxe essa dica para as pessoas que gostam de atividades mais entediantes, para poder se inspirar. Tem dessas também, sabe? O mundo é para todos. E todos vão se adaptar conforme as suas adaptabilidades. Por fim, lembrando que todas essas dicas, se você quiser testar de formas diferentes, é a seu critério. Eu espero que eu tenha servido de algum tipo de inspiração. Se você quiser testar com outras pessoas, testar com outros tipos de exercício, com outros tipos de ações baseadas nessas dicas, fiquem à vontade, a vida é de vocês e vocês adaptam as coisas para a sua realidade. É o que mais importa. Para funcionar para você, você tem que adaptar a sua realidade e a sua personalidade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a minha ideia, porque eu gostei de fazer. Apesar de que, nas minhas práticas com relação aos tópicos, as dicas que eu dei, foi um pouquinho difícil para me se concentrar, porque eu ainda não estou acostumada com a câmera. E aí eu tive que passar um bom tempo para poder me acostumar e sair uma coisa fluida, entende? Fora que tava chovendo e esse climinha super colaborou pra eu ficar naquelas vibes que só a chuva traz, sabe? Pois é. E aí eu queria apresentar também o livro que me trouxe algumas ideias com relação a isso. Mas eu já pude experienciar todas essas dicas sem gravar, então eu posso lhe afirmar que se você fizer isso, tipo, por algumas horas, por meia hora, por uma hora, você vai extrair muitas ideias incríveis, que por vezes vão ser até geniais. Deixa eu apresentar esse livro aqui, Hiperfoco. Eu tirei algumas ideias desse livro, ele é muito bom, eu tô lendo agora, e é sobre foco. Só que a segunda parte dele, ele vai explicar um pouco sobre o foco disperso, que foi um pouco do que eu trabalhei aqui nesse vídeo. E eu espero, novamente falando, que essas dicas tenham sido úteis. E sério, coloque em prática, pelo menos uma vez na vida, com alguma coisa em mente. Eu tenho certeza que vai dar certo. Com relação aos morangos, foi um pouquinho difícil, eu tive que fazer no outro dia. E segunda-feira eu vou fazer o vídeo do morango, que eu ainda não fiz, porque eu não consegui morango. E eu nem sei se eu vou conseguir, eu não sei porque eu tô falando isso, mas só que... Eita, mosca. Pode me deixar gravar meu vídeo? Obrigada. Mas eu quero muito testar porque eu fiquei super curiosa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu elaborei esse tema com muito carinho porque é um tema que eu exploro bastante, porque eu sou uma pessoa que, como eu falei no começo do vídeo, eu gosto de criar histórias. Então, eu dependo muito dessas fontes de inspiração. E eu vim recomendar pra vocês justamente porque é uma das minhas coisas que eu faço. E au revoir! Até o próximo vídeo!